E o tema da nossa aula de hoje é ortografia. Então, só para a gente definir o que é essa palavra, ortografia, a ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam as vogais tônicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções, etc. Então deixa eu só fazer uns apontamentos aqui antes da gente seguir, que tem algumas palavras diferentes que talvez nem todos conheçam. Gramática normativa, só relembrando, nada mais é do que a gramática que a gente estuda na escola e tudo mais, e que a gente acaba se baseando um pouco aqui nas nossas aulas. Grafia, lembrando, é a escrita das palavras, então a ortografia ela trabalha com a escrita correta das palavras e também toda a questão de acentuação, acento agudo, o tio, a crase e algumas coisas de fonema também. Fonema, lembrando que são os sons das palavras. Lembra da nossa aula lá de semântica, que a gente viu a diferença entre o som e a escrita? Que às vezes a gente fala de uma forma, mas escreve de outra. É mais ou menos isso. E os outros sinais de pontuações. Então, vamos seguir. Então, para essa aula eu resolvi separar algumas palavras que a gente usa bastante no nosso dia a dia, mas que a gente se confunde bastante na hora de escrever. Então, são palavras bem comuns e que a gente não sabe a ortografia correta. Então, vamos lá, vai ser só uma pincelada e algumas coisas. Primeiro, aquele que pega todo mundo, porque ninguém sabe essas 4 funções, os 4 porquês. Nós temos 4 porquês, como todo mundo já deve lembrar ou já sabe, que é o porquê junto sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado sem acento e o porquê junto com acento. O porquê junto sem acento nós usamos para explicação ou para a resposta de alguma pergunta. Não está ali, mas também tem essa função. O porquê junto com acento, ele tem a função de substantivo. Ele geralmente vem com um artigo na frente. O porquê, um porquê, 2 ou até 2 porquês, né? Geralmente um artigo ou um número na frente. Porquê separado sem acento, que é usado em início de pergunta e também para dizer por que motivo fez alguma coisa. E o porquê separado com acento também é de pergunta, mas é para o final de pergunta. Vamos ver alguns exemplos. Por que começou o curso? Como é início de pergunta, ela fica separada, sem acento. Por que quero aprender uma profissão nova? Como esse é o porquê de resposta, porquê junto, sem acento. Você voltou a estudar. Por quê? Como esse é o porquê do final da pergunta, ele é separado com acento. E geralmente esse tipo de porquê, ele vem separado numa vírgula. Ele é isolado por vírgulas. O porquê de voltar a estudar foi para aprender uma nova profissão. No caso, esse é o porquê junto com acento, porque tem o artigo ali na frente. Vamos agora para um que pega todo mundo, que eu sei que tem muita gente que confunde isso, que é o mais com S, o mais com I, e eu também coloquei o mais ali com acento. O mais com S, ele dá a ideia de oposição, de ideia contrária. Então, geralmente a gente usa quando a gente fala alguma coisa, mas quando a gente vai continuar falando o contrário daquilo que a gente começou. Mais ou menos isso. O mais com I indica quantidade, pode até lembrar um pouco do sinal da matemática, quando a gente vai falar de número, de quantidade, a gente usa o mais com I. E o mas, que é o plural de má. Má, malvado, né? Má, sinônimo de malvado, malvada, que é o oposto de boas, boas, más. E os exemplos: estudei, mas continuo não entendendo nada. Esse é o exemplo do mais com S. Quanto mais estudo, mais aprendo. Então, mais com I, dá a ideia de quantidade. Como elas são más, como elas são malvadas. E uma coisa que eu lembrei aqui agora. Tem muita gente que aprende, né, o mais e o mas esse na verdade, é só para a gente aprender a diferenciar quando a gente está aprendendo isso. Mas a diferença de pronúncia não existe, tá? Todas as pronúncias são mais. E temos o agente junto e o agente separado, que também tem muita gente que confunde.
O agente junto é um agente de cargo. Por exemplo, agente de saúde ou agente secreto, né? É um cargo. E o agente separado significa nós. E uma observação, mesmo que agente separado tenha esse significado que dê a ideia de plural, né? Que dê a ideia de várias pessoas, a conjugação dele em verbo fica no singular. Então, no caso, a gente não falaria a gente vamos. O jeito correto de falar é a gente vai. E agora o A sem H e o A com H. O A sem H, ela dá a ideia de tempo futuro. Então, alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, daqui a 6 meses me formo no curso. E o A com H dá a ideia de um tempo que já passou, de tempo passado, que vem do verbo haver e é sinônimo do verbo fazer. Então, estou no curso há 3 meses. Então, 3 meses já se passaram e eu estou no curso. E uma pequena observação, que tem muita gente que faz esse uso, que é a expressão há 10 anos atrás ou há algum período atrás. No caso, essa expressão ela é um pouquinho redundante. Claro que quando a gente fala nos nossos vícios de linguagem, a pessoa vai entender, não é incompreensível. Mas a maneira melhor de usar isso, né, de usar essa expressão, é a gente usar ou A com H ou o atrás. Então a gente fala há 10 anos ou 10 anos atrás. O a partir separado e o a partir junto. No caso, o a partir junto nem existe, então esse uso nem cabe a ele nem existe na gramática nada. E o a partir separado, que é o que existe, a gente usa para dar essa ideia de a partir de uma certa coisa. No caso, eu separei aqui o exemplo de roupas a partir de R$20. Então, as roupas vão ter o valor de R$20 para cima. Afim junto e afim separado. O afim junto, ele tem a ideia de afinidade, né? Quando você tem afinidade com uma pessoa, você tem algumas coisas em comum com essa pessoa, que é o nosso exemplo ali, né? Temos interesses afins, temos interesses em comum. E o afim a gente usa quando a gente quer dar finalidade, né? A gente usa com o sentido de com finalidade de, que é uma motivação, com um objetivo final. Então, nosso exemplo, entrei no curso a fim de aprender coisas novas, com o objetivo de aprender coisas novas. O mal com L e o mal com U, que confunde bastante gente, que a gente não sabe qual usar. Uso com L, uso com U. Tem uma dica bem simples que dá pra gente saber quando a gente vai usar, um ou outro. O mal com L é oposto de bem, mal feito, bem feito. E o mal com U é o oposto de bom, mau humor, bom humor. E professora, como é que eu sei quando eu tenho que usar o mal com L ou o mal com U? Para a gente saber, a gente tem que substituir o mal que está na frase por bom ou bem. Se a substituição for por bom, a gente usa mal com U. Se a substituição ficar com bem, a gente usa mal com L. Então é uma dica bem simples e prática. Quando a gente precisa saber, é só trocar bom, mal com U, bem, mal com L. Por isso junto e por isso separado, mesmo caso do a partir. Por isso junto não existe. E o por isso separado, o exemplo, trabalho muito, por isso mereço uma folga. Né? Por esse motivo, mereço uma folga. E aqui algumas que são curiosidades, mas são palavras assim que a gente usa bastante, mas a gente troca na hora de falar a vogal, ou a gente troca o acento. No caso, rúbrica ou rubrica, no caso uma com acento e a outra sem acento, na verdade a maneira correta é a sem acento, então rubrica, né? O acento na verdade daria o ru, que a gente falaria o ru mais forte, mas não tem, então é rubrica. Chapéus ou chapéus, no caso chapéus é o correto porque o singular é chapéu, esse i que entra aí ele é fantasma, ele não existe. E que é o mesmo caso de degraus ou degrais. O plural de degrau é degraus. Esse i, da mesma forma, é fantasma. Ele não existe. Menos ou menas, que eu sei que tem muita gente que usa e confunde isso. Na verdade, essa palavra menas não existe,
porque menos, na verdade, é um advérbio. Lembrando que advérbio é o modo que algo acontece. No caso, o advérbio ele aumenta alguma situação. Então você pode falar bastante, estou bastante cansada, estou muito cansada, estou menos cansada. Todas essas palavras são advérbios, elas aumentam a intensidade do seu cansada ou cansado. É um advérbio, é uma palavra que não varia, ela não muda. Então ela não tem nem singular, nem plural e muito menos feminino. Então a gente vai usar menos em todas as situações. Menos alunos, menos crianças. Mesmo que crianças tenha o feminino, né? Que seriam as crianças, mas a gente usa menos. Não seria menos crianças, é menos crianças. E o meio e o meia, que no caso o meio também tem função de advérbio igual a palavra menos. A palavra meio tem o significado de um pouco. Então, estou meio cansada, estou um pouco cansada. E o meia tem o sentido de metade. Então, meio-dia e meia hora. E meia laranja, metade de uma laranja. O grama e a grama. No caso, o grama masculino com o artigo o, a gente usa para o peso e a medida. Então, quando a gente vai no mercado e vai pedir carne, você vai pedir 300 gramas de carne ou 300 gramas de carne? A forma correta é 300 gramas, porque a gente está usando a forma de peso, uma medida. E o grama no feminino, a grama é a planta no chão, né? O matinho, planta. Então, no caso, essa é a grama. A grama está verde. E, por último, o onde e o aonde. O onde a gente usa quando a gente quer dar a ideia de um lugar fixo, parado. Então, onde você está? Você está perguntando sobre um lugar fixo. Onde você está? Em que lugar você está? E o aonde, ele dá a ideia de movimento, a ideia de locomoção. Então, aonde você vai? Para onde você vai? No caso, esse a ele faz até a função de preposição. Mas o onde, ideia de lugar fixo, e o aonde tem a ideia de movimento. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu só peguei algumas palavras assim mais simples, mais comuns, para a gente entender mais ou menos como a ortografia funciona, e também são palavras que a gente precisa usar, então é bom que a gente use elas da melhor maneira possível. Vou deixar para vocês o material complementar e também alguns exercícios de fixação, só para a gente compreender certinho tudo que foi falado aqui. Até a próxima!